Houve a programação da Rádio Pelotense, a M620. Estamos iniciando mais uma edição do programa Insight, pela sua Rádio Pelotense. Bom dia, doutor José Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro. Acordasse acelerado. Bom dia, pessoal de casa. Anunciasse 6 horas em vez de 9. 6 horas, isso, realmente eu inverti um número. Acelerado. Pingo no pé, o 9 que é. Pingo no pé, o 9 que é. Na verdade, a continuidade, né, é o piloto automático. O piloto automático, né? Piloto automático. Eu acho que é por aí até a gente pode arrancar, porque nós estamos, né, voltamos praticamente à normalidade do ano. Sim, começa o ano agora. Voltou o horário normal, né, não é mais horário de verão. Estamos em março, terminou o carnaval já de longa data, né, vamos dizer assim, já há mais de uma semana. E nós estamos iniciando o ano praticamente, né, e recuperar o pique, né, doutor Newton? Então, é bem legal esse tema porque a vida começa, digamos assim, psiquicamente falando, né, quando nós voltamos para a nossa rotina. Claro, eu estou usando uma metáfora, evidentemente, né? Não que ela pare. Ou seja, quando nós voltamos para a nossa rotina, voltamos para casa, saímos das férias, terminaram os feriados, acabou o carnaval, acabou a fantasia, botamos os pés na realidade, retomamos a vida, olhamos para o nosso trabalho, para a nossa economia, para o nosso corpo, para o dia a dia, para a saúde, para as relações, para os compromissos, para as coisas que ficaram pendentes. Começamos outra vez a colocar os dedos na tomada. A vida inicia na medida em que nós nos conectamos. Nesse sentido, eu uso como uma metáfora. Ou seja, voltamos à nossa vida. A outra vida de feriado, carnaval, férias e tudo mais, é uma vida meia paralela ou provisória, digamos assim, de alguns aspectos que são legais, são interessantes. A pessoa descarrega, faz fio terra. É muito importante, mas não pode ser assim o tempo todo, porque senão nos desligamos, nos desconectamos, nos metemos em confusão, nos atrapalhamos financeiramente, não olhamos para as coisas com profundidade necessária e assim sucessivamente. Precisamos estar conectados. Assim é. Agora, não o tempo todo, mas uma boa parte do tempo. Uma boa parte do tempo. Agora é que a gente, ao longo do tempo, do ano, né, a gente vai trabalhando e vai desgastando, né? Chega uma hora que a gente está louco que chega o momento de dar uma parada. Mas, ao mesmo tempo, essa parada te quebra toda a tua, vamos dizer assim, estratégia de vida, né? Mas só que tu precisa também da parada, é interessante. As paradas são importantes porque é quando nós rebobinamos, nos reenergizamos, carregamos as baterias, as pilhas e assim sucessivamente. Ela é importante para que nós tenhamos a resistência da vida, para que a vida tenha graça. Para que possamos viver, primeiro temos que ter um grande projeto. Viver muito, eu quero dizer, pessoas que vivem perto de 100 anos de idade, 90 anos de idade, são pessoas que têm um grande projeto. Pode ser um grande projeto de vida ou um grande projeto de morte. Tem pessoas que vivem muito para construir coisas interessantes, e tem pessoas que vivem muito para construir coisas pouco interessantes, para destruir a vida dos outros, semear intriga, separar pessoas, quebrar empresas, destruir um país e assim sucessivamente. Tem um grande projeto de destruição e assim vivem até o fim da vida, vivem muitos anos. Nós temos vários ditadores que vivem 90 anos, 96 anos, morrem velhos e lutando ainda para ficar no poder, para poder seguir destruindo, matando e submetendo as pessoas a maus tratos e as suas ideias e etc. E pessoas que vivem muito com um grande projeto interessante de vida. Então, mas o que é constante? O projeto de vida. As pessoas que vivem bastante são aquelas que têm algo importante para fazer, seja do mal, seja do bem. Que seja do bem, evidentemente. Então é fundamental que as pessoas em casa entendam que o que faz a pessoa viver é o projeto de vida dessa pessoa. É o projeto que ela tem. Mas esse projeto de vida, né, ele é calculado numa mesa, planejado por nós mesmos? Ou a gente segue um projeto sem se dar por conta? As duas coisas, Leandro. Todos nós temos um projeto interno, inconsciente, evidentemente, que faz a vida ser longa ou curta, e todos nós temos que ir neutralizando e amplificando esse projeto com coisas racionais. Identificar o nosso projeto de vida. Então,
Isso significa revisar a vida, e voltamos ao primeiro minuto do programa de hoje, revisar a vida com profundidade, que o indivíduo olhe quais são as suas prioridades, quais são os seus valores dentro de uma escala, que coloque em prática, que busque os seus valores de forma determinada, que tenha quando um projeto vai se terminando, ele já tenha outro em vista, que o indivíduo esteja energizado positivamente. No caso, nós estamos evidentemente estimulando que as pessoas tenham projetos positivos de vida, né? E não de morte, de destruição. Que o indivíduo tenha um projeto que mantenha ele ligado na vida e que seja um projeto, evidentemente, afetivo, construtivo, porque a gente muitas vezes liga projetos a construções, né? Construções são materiais. Não. Pois então aí tá. Esse ponto que tu levantasse é muito, muito, muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que nós tenhamos sintetizado assim em poucos segundos. Aí está a grande equivocação. Por exemplo, qual é o meu maior projeto de vida? Meu enquanto pessoa, José. É a história que eu construí com a minha mulher e meus filhos. Todo o resto é secundário. Então, isso implica eu trabalhar legal, eu ter uma boa relação com meus pacientes, uma boa relação com meus amigos, uma boa relação... Mas, de tudo, se tu me perguntar, qual é a coisa mais importante que tu já fizesse? A relação com a minha mulher e meus filhos. Consequente, com o meu genro, com a minha nora, depois com meus netos, sim. Com a minha família. A relação familiar, tua relação com a família familiar. Que eu construí. Aí está a construção. Por que é a coisa mais importante? Mas como é que tu construiu? Porque as coisas, elas acontecem, às vezes parece, né, Newton? Desculpa, não é do teu caso, mas digo assim, a gente às vezes é atraído por uma pessoa e constrói alguma coisa junto com aquela pessoa, né? Mas aquilo vai pelo vento, né? Não, pois então. Não é uma coisa planejada com aquela pessoa. É planejada sim, aí que está. Por isso é uma construção. Várias vezes passei por momentos difíceis, de toda ordem, como qualquer cidadão, mas eu busquei soluções, eu fui atrás, eu conversei, eu me tratei, eu busquei ajuda, eu observei. Mas querer estar junto. Sempre. E fundamentalmente. Isso faz com que o indivíduo se disponha internamente a construir. Então, inicia uma relação na juventude, que tu vais passando por diferentes etapas ao longo da vida, tens que te desencaixar e te encaixar novamente para que cada etapa possa ser desligada e atualizada. Necessidades novas surgem, necessidades velhas desaparecem, surgem espaços que tu tens que criar dentro da relação de casal. Por exemplo, quando o casal começa a vida lá na juventude, na adolescência, na vida adulta jovem, são dois que se descobrem por mil interesses, se percebem pessoas interessantes e constroem a partir daí uma vida dois. Depois tem que se separar um pouquinho para que dentro desse espaço nasçam e se criem os filhos. Depois, quando os filhos crescem e vão para a vida, fica um vazio que tu tens que reabsorver novamente com o casal. Isso dito assim é uma barbada. Mas botar em prática é muito difícil, muito complicado. E não é um processo que dura um dia, saiu de casa, casou, pronto, agora vou... Não, é uma conversa permanente, uma observação permanente. Não é um trabalho, né? E sim uma compensação, né, Newton? Tu tem que sentir a compensação de estar lá. Mas dá trabalho, Leandro. Assim, dá trabalho, tem que pensar diariamente, tem que aceitar diariamente, tem que revisar diariamente, é um abrir mão diário, é um conceder e um aceder, Mas é preciso que o peso na balança familiar seja maior do que o outro lado do outro prato da balança. Aí está a escala de valores. Se tu considerares, como eu considero, que a família que eu construí dentro da minha escala de valores é a coisa mais importante que tem na vida, para mim, dentro dos meus valores, eu passo a investir muito nisso. E passa a ser uma construção sofisticada. Tu me perguntar, tu és uma pessoa rica? Eu sou bilionário. Por quê? Porque eu tenho relações muito boas dentro da minha casa. Isso me transforma em uma pessoa muito rica, na minha escala de valores. Tens muito dinheiro? Não tenho muito dinheiro. Porque eu dediquei muito tempo da minha vida para as coisas que eu achava muito importantes. Eu trabalhei, ganhei dinheiro. Primeira coisa... Vem como consequência. Até para manter as coisas que você tem. Então, entendesse? Agora, tu não gostaria de ter uma Porsche,
uma Ferrari de 1,5 milhão de reais ou 3 milhões de reais. Bom, se tivesse, poderia ter, sei lá, mas nem saberia muito como fazer para usar ela, assim, porque na minha escala de valores não cabe as pessoas dentro dela que eu gostaria de colocar. Tem dois lugares só. Então, não encontro nem palavras para definir. Claro. Porque na minha escala de valores... Por que eu vou ter um carro de 2 lugares se a minha vida são mais... Tem mais lugares. Entendeu? Eu não ando o tempo todo, evidentemente, até meus filhos nem moram aqui, cada um mora num lugar diferente. Sim. Mas dentro da minha cabeça eles estão o tempo todo comigo. E eu tenho certeza que eu estou falando assim no nosso caso, assim, no teu caso, né? Mas isso acho que todos nós somos assim. Me citei como exemplo porque é uma coisa que eu tenho orgulho. Claro. Muito orgulho. Então é uma coisa que eu posso falar livremente. O problema é que às vezes, Newton, nessas construções, né, como é que a gente classificaria as desavenças que às vezes existem até no núcleo familiar e são comuns e silvestres, para usar os teus termos. Nós temos primeiro rupturas, né, nas famílias, evidentemente, mas nós temos também às vezes dificuldades de convívio, né, um convívio pacífico. Por falta de tolerância, falta de compreensão, as pessoas se amarrotam para caberem uma dentro das outras, as pessoas não se aceitam cada uma como são dentro desse convívio ao qual nós estamos nos referindo, e que para mim é a coisa mais difícil que tem na vida. Não tem nada mais difícil na vida que ter um convívio saudável no ambiente familiar. É muito difícil de colocar isso em prática. Por que as pessoas têm grandes desavenças e brigas e tudo mais? Pela intolerância. De um aceitar o outro como é e de não se dobrarem, não se amarrotarem, não terem grandes expectativas sem levar em conta a vida do outro e tudo mais. Além do mais, por mau manejo, vamos usar uma expressão meia gaúcha, mau manejo dos pais, fundamentalmente os pais. Eu me tenho, por exemplo, como um articulador, como estrategista dentro do ambiente da minha família, onde eu enxergo as possibilidades de desencontro. Eu digo uma coisa, eu encosto, eu digo uma coisa para compor, eu uno, eu integro, eu não semeio a discórdia, eu faço com que o outro perceba as diferenças e aceite as diferenças, embora não tenha que se submeter a elas, que cada um tenha a sua vida, levando em conta as diferenças, mas que ao mesmo tempo as diferenças não são tão importantes assim para que o indivíduo não possa tolerar o outro. Então são idas e vindas, são momentos que tem que sair um pouquinho de perto para dar espaço para que a pessoa possa se realizar nas suas coisas que são individuais e que de repente na minha escala de valores não é tão importante, mas é importante para ele, e ficar feliz de vê-lo feliz em coisas que de repente eu não faria. De repente, suponhamos que a pessoa queira comprar o Porsche de 1 milhão de reais, que para mim não vale grande coisa, mas para ele vale. Eu poder vibrar, torcer, ver que está feliz, comprou, casou, teve, enfim, mora onde quer, que não é o lugar que eu gostaria, mas que a pessoa está feliz porque mora onde está, e está feliz com a pessoa que está, que de repente poderia, nem é meu caso, mas poderia ser, não ser exatamente a pessoa que eu escolheria para mim, mas a pessoa está feliz, está contente, está realizada. E eu fico feliz de vê-lo feliz assim, e torço, e ajudo, e integro, e participo dentro das minhas possibilidades, sem invadir o espaço. Até que ponto nós respeitamos as escolhas, né, daqueles que nos cercam? Porque, às vezes, né, tu aceita, mas tu não abre o coração para receber a outra pessoa. Então, né? Porque na verdade não aceita. Porque tu não aceitou. Não, né? no fundo tu não convive, aceitou. mas tu convive com o nariz torcido. Assim é. Né? E esse é um problema que o não verbal, às vezes, né, é identificável. Não tem como. Né? Embora tu expresse uma coisa, mas o não verbal... A tua atitude é outra. A paraverbal. Não verbal está dizendo a paraverbal, né? Ou seja, teus olhos, teus gestos... O indivíduo pode estar concordando, indignado. E até eu acho que o dialogar, né? Tu dialoga com uma pessoa que tu não gosta no não verbal, nas sensações, né, Nilton? Mas esse é o começo de conflito, isso é inegável, né? A pessoa só de te olhar percebe o que tu estás pensando. E os filhos muito mais do que os estranhos, porque os filhos nasceram de dentro de nós, se criaram, foram gestados dentro do casal, digamos assim, e criados dentro do meio da casa. Eles têm a leitura de tudo que acontece. Mas por que isso é que a gente, né, costuma a querer aceitar ou não a mulher ou o marido que o filho ou a filha escolhe?
O que nós temos que ver com isso? Na verdade, são inseguranças, muitas coisas, né? Mas vou me referir a algumas delas. São amores inseguros, são pessoas que não têm a certeza de que o filho ou a filha possa escolher outras pessoas na vida para se relacionarem e nós estarmos seguros do nosso espaço dentro deles, do lugar que nós ocupamos. À medida em que as pessoas se convencem que aconteça o que acontecer, tu vais estar presente dentro do sujeito, porque o que tu construísse com ele, construísse ao longo da vida junto com ele, é algo que não se desfaz, ele vai para onde for, esteja com quem esteja, tu vais ter o teu lugar ali, que ninguém vai ocupar. É um lugar afetivo, é um lugar interno, e o psiquismo, ele é infinitamente grande como para caber muitas coisas sem que uma pegue o lugar da outra, necessariamente. Então, se tu estás em paz, sabendo que teus filhos podem estar a 20 mil quilômetros de distância de ti, mas tu estás tranquilo porque aquilo Sim. que tu conquistasse e construísse dentro deles é para sempre, é um alicerce que não tem como destruir, porque senão ele se derrumba com as suas origens, com a sua cultura, com seus hábitos, com a sua forma de ser, com a sua idiosincrasia, com a sua essência. Tu faz parte da essência dele. Se tu tiveres essa paz, ele pode estar com quem estiver, tu sempre vai ter o teu espaço dentro deles. E se tu parares para observar as coisas que eles dizem, fazem, as atitudes, tu vais ver que tu vai estar presente naquelas atitudes. É fantástico isso. Como a gente também olha para trás e vê como os nossos... Com pesquisas mostrando crianças que foram adotadas pequenininhas, sem conhecerem os pais, no momento do parto, e foram para outro continente, e depois foram examinadas, e tinham vidas muito parecidas com a família que tinha ficado aqui, que ele nem... Agora, não tu falaste na questão do que o ditador morre de velho, né? Mas nós parecemos que nós temos internamente, né, também um ditador Sim. que morre conosco. Todos nós temos. Se nós pensarmos, né, que os governos, né, surgiram, né, entre aspas, na humanidade, pelo menos a sua origem, no Pater Poder, né, que foi Roma, o grande estado de Roma, ele surge, né, com a célula família, né, e o pai daquela família tinha um poder de até determinar a morte do filho, né? E este formato que construiu, né, os estados, né, pode ter uma ideia que o presidente é o pai, né, quase como um pai. O governante é quase como um pai. E nós nos dividimos, muitos de nós queremos o quê? No conjunto social, né? Aquele pai durão, Sim. que disciplinatório. E outros, a democracia e a dureza de uma ditadura se assemelha à formação da criação dos pais, da criação de uma família. Pode ser duro, disciplinador, né, como o nosso passado foi, e que muitos são saudosistas, e pode ser aquele que é mais que dialoga. E chegou ao ponto que muitas vezes a criança está mandando no pai, ou mandando na mãe, né? Bom, aí nós estamos no outro inverso, né? Mas por que nós temos que alguém comandar? Bom, isso é da essência do ser humano. Estou apontando mais para o desequilíbrio, né? Para essa gangorra que está dizendo da autoridade à submissão, ou a ausência da autoridade total. Na relação com os filhos, é importante que em determinados momentos nós exerçamos essa autoridade, que é orientadora, organizadora, que cria um eixo rígido na cabeça dos filhos, como uma coluna vertebral, como um esqueleto que sustenta o corpo, digamos, e isso está diretamente relacionado com a função paterna. E por momentos temos que ser moles com os nossos filhos, para que eles também possam ter as experiências deles, a exploração, se examinarem, se testarem, com um espaço que através da nossa, entre aspas, moleza, eles criam para poder se colocar à prova. Então, faz parte da estratégia da casa, faz parte da estratégia das relações. Mas é que nós evoluímos. Porque é evidente que a liberdade dos nossos filhos, hoje, é muito superior à nossa liberdade em relação aos nossos pais. Sim. Nós estamos evoluindo nessa questão da criação dos filhos. Eu acho que nós estamos, historicamente, num momento de transição, pensando, claro, isso é regional, evidentemente. Se nós pensarmos nos países árabes, na Síria, por exemplo, que está em guerra hoje, nós não podemos nem sequer colocar em prática esse tipo de pensamento, porque o momento atual deles não permite. Mas pensando na nossa situação aqui,
Especificamente, nós estamos num momento de transição, onde saímos de uma situação de exagerado poder paterno, digamos assim, autoridade total, e passamos para uma fase em que estamos aos poucos conquistando espaço, como as mulheres também estão num momento de transição, saíram de uma submissão muito forte para uma liberdade que muitas vezes elas mesmas não sabem muito bem como administrar. Então a nossa sociedade passa por um momento cultural em que estamos na ponte, em cima da ponte, saindo de um lugar e indo para o outro. Não chegamos ainda no outro lugar, nem sabemos muito bem como vai ser esse lugar. Até porque já se introduziram variáveis complicadíssimas. Eu vou fazer um parênteses e já volto a isso, só para que as pessoas, porque essas ideias têm que serem lançadas e as pessoas têm que saberem. Hoje existem empresas, na Europa especificamente, são poucas empresas, mas empresas de alta tecnologia que já estão trabalhando com memórias fora do corpo, memórias na nuvem, assim, com um conceito muito parecido com do celular e do computador, ou seja, que as pessoas possam colocar os seus pensamentos, suas memórias numa nuvem que, através de processadores, possam ter acesso e, evidentemente, que isso vai ser comercializado. Já tem alguns trabalhos assim, tem a questão da morte, que já existem estatísticas que daqui em 2030, agora, daqui 12 anos, as pessoas já vão ter a opção de não morrer mais, porque os órgãos os órgãos já estão sendo refeitos através de células-troncos. Então, 2030 nós estamos falando. Então, isso vai mudar radicalmente as relações, vai mudar radicalmente as pessoas. Tem pessoas que estão querendo não morrer mais. Existem já pessoas que estão se propondo não morrer mais. E com muito dinheiro, cada vez que estraga o coração, compram um coração novo, cada vez que estraga o fígado, compram um fígado novo, e assim vão vivendo muito. Que vai trazer transtornos enormes nos relacionamentos, porque algumas pessoas dizem, não, a morte é importante para renovar, surgir ideias novas, dar espaço para os jovens. Mas eu não quero morrer, eu não vou dar espaço para ninguém, eu vou viver para sempre. Então, isso está trazendo... Isso é no futuro. Não, mas isso aí já tem. Não pode não ser um futuro longo. Não, em 2030 já existe um cálculo que alguns pesquisadores dessas empresas que trabalham com construção de órgãos através de células-tronco, que hoje já se troca alguns órgãos, que em 2030 todos os órgãos vão ser trocados. Ou seja, uma vez que isso acontece, tu pode botar um... Sim, vai ter uma... Enfim, mas mesmo que não seja 2030, isso é certo que vai acontecer. Então, isso vai revolucionar. Então, nós não sabemos como é que vai ser o mundo daqui a 15 anos. Nós estamos falando de 12 anos mais... vamos supor, daqui 20 anos. Talvez nós ainda pegamos... Sim, mas o mundo vai ter essa parte mais evoluída e vai ter ainda a parte da miséria. Bom, vai continuar morrendo de sarampo. Então, pobre e rico vai existir sempre. Os ricos vão viver muito, talvez não vão morrer, e os pobres vão poder morrer. Provavelmente vai ser assim. Não vai mudar. A diferença entre pobre e rico vai existir sempre. Isso aí faz parte da história da humanidade. Não existe nenhuma previsão para que isso mude. O que existe previsão para que esse status quo permaneça, essa dualidade permaneça e com alguns avanços importantes. Então, mas isso vai implicar em grandes modificações nas relações. E aqui agora vou voltar para o assunto anterior. Podemos ficar conversando sobre isso um monte, porque já existem dados fantásticos com relação a isso, e ao mesmo tempo assustador e renovador, de já alguns processadores, microprocessadores já interferindo na memória e nos pensamentos das pessoas e tudo mais. Isso já existe, funcionando hoje, não em grande escala, mas a nível de teste, funcionando. Algumas doenças orgânicas, como o Parkinson, por exemplo, com esse processamento, com esse tipo de processadores, já se consegue resolver os Parkinsons, etc, dando estímulos, interferindo em eu acho que são doenças que as pessoas têm um temor bárbaro, né? Tanto o Parkinson quanto o Alzheimer, né? De tu perder toda e qualquer noção. Né? O pâncreas, por exemplo, o célula-tronco, o pâncreas já existem testes já de transplante de pâncreas já construído com célula-tronco. Células do próprio indivíduo, que faz um pâncreas novo, tira o velho e coloca o novo, o indivíduo que era diabético deixa descer. Isso já está funcionando. Para as pessoas em casa terem ideia do quão diferente vai ser dentro de 20 anos. Claro, sim. Tomara que isso aconteça. Não, mas assim, todas as modificações implicam em desencaixes. Desencaixe, encaixe. Então nós vamos ter uma pessoa, de repente, que não vai morrer mais.
Agora, seguidinho. E, bom, como é que nós vamos nos relacionar com uma pessoa que não vai morrer mais? A questão toda, Nilton, se todos nós conseguimos prolongar a vida, né? Cada vez nós prolongamos mais, mas nem todos que estão ao nosso redor prolongam. E até justamente hoje tem a doutora Maristela, que vem aqui conosco daqui a pouco falar sobre transplante de rim. Né? Quer dizer, existe, a medicina nos propõe isso, mas acontece que nem todos. Então, conclusão, aquele grupo que tu tem, que tu pertence, ele vai se desmanchando. Eu, sinceramente, perguntar para mim se eu quero viver até os 90 anos, 100 anos, mas para quê, Nilton? Então grande. Aí, voltamos ao comentário anterior. Hoje nós somos uma ponte. Estamos no momento da nossa história, de repente universal, ou pelo menos da nossa história humana, digamos assim, em que nós estamos saindo de um lugar e indo para outro que nós não sabemos exatamente qual é. Isso faz com que gere grande curiosidade, grande instabilidade, grandes inseguranças a nível genérico, global, digamos assim. Mas dentro de casa, e aqui eu volto à tua posição entre a autoridade do pai exagerada e eu fiz essa volta nós toda. Mesclamos vários na verdade é o mesmo, só que a nível global agora voltamos para a célula, como decide a célula. Estamos num momento de transição, onde saímos da autoridade exagerada das gerações anteriores, onde o pai era inquestionável, para uma geração onde o pai é questionável. Agora, como é que o indivíduo, pai, sujeito, joga com isso dentro de casa? O fato de ele ser questionado não diminui a autoridade, muito menos a função paterna dele. Ele precisa se reinserir dentro desse contexto de uma forma mais, de repente, mais inteligente, mais sofisticada, mais pensada, mais arquitetada. Com outros ingredientes ele tem que obter o mesmo resultado, ou seja, ele tem que organizar, ele tem um tempo aí de 20 anos mais ou menos para organizar a cabeça dos filhos, e a partir desse momento, dos 20 anos, ele já não tem grandes influências. Então ele tem um período de 20 anos para mais ou menos orientar os filhos, organizar internamente. Eu não estou me referindo às recomendações, aos conselhos, me refiro às atitudes, à relação interna, para que ele possa entrar docemente para dentro dos filhos e que os filhos carreguem ele presente dentro das suas cabeças sem que se deem conta e coloquem em prática boas coisas, apoiado nas boas relações que tiveram, mas evidentemente que a mãe vai junto. Na função da mãe também, a mãe também tem funções muito importantes. Falamos na função paterna, existe a função materna. Então, essa é a essência da construção a qual tu te referias no primeiro minuto. Podemos construir algo que não seja material, essa construção silenciosa que nós vamos entrando para dentro dos nossos filhos, para que quando eles cheguem na vida adulta, eles nos carreguem no melhor que nós podemos, com uma prioridade, uma priorização, um assento no melhor que nós podemos construir junto com eles. Então isso exige autoconhecimento, exige alta atenção, conexão, exige uma visão, uma revisão, um observar atento dentro de casa o tempo todo, onde nós não dizemos, não falamos, mas vamos corrigindo com as nossas atitudes. Suponhamos que uma criança esteja irritada, agressiva, batendo no gatinho, chutando o cachorro. A criança pode fazer isso e muitas vezes faz. O que nós fazemos? Nós chegamos, acalmamos essa criança, puxamos ela para nós, não dizemos nada, mas abraçamos, pegamos ela pela mão, contemos contra o nosso corpo, passamos a nossa energia, o nosso calor, fazemos carinho, falamos suave, manso, fazemos um mimo no gatinho, fazemos um mimo no cachorro, fazemos um mimo nela, juntamos as partes de uma forma diferente, a criança se tranquiliza, se acalma, de repente... Mas tu pode abordar de outra maneira. E dar-lhe uma chinelada na criança, então, dizer, não faz isso. Bom, e aí? Agora as pessoas vão nos acompanhar em casa. Existe alguma possibilidade de nós neutralizarmos o negativo colocando mais negativo? Como nós neutralizamos o negativo colocando o positivo? Então, se nós incrementarmos a destrutividade, a raiva, o ódio, a indignação que essa criança já tem, que provavelmente tem aqui, nela, bom, tu só vais potencializar isso. Ela pode até não chutar mais o gatinho ou o cachorrinho, mas de repente ela vai chutar a parede, vai chutar a relação contigo, vai, sei lá, enfim. Mas por definição, toda vez que tu tens algo negativo, se tu colocar mais negativo, isso vai se potencializar. Então a estratégia, e aqui está a estratégia, é tu enxergares isso, prestares atenção e veres como tu vais, com os ingredientes que tu tens dentro da tua cabeça, ir organizando essa construção que tu estás fazendo dentro do ambiente da tua casa. Isso é maravilhoso e fantástico, é uma coisa que tu exige, que te entusiasma, que tu olha, que tu vai vendo os resultados.
mas exige tempo, atenção, conexão, determinação e assim sucessivamente. E não é fácil, porque às vezes tu não estás num bom dia, tu não tens essa capacidade, te pegou no contrapé, tá em a vida, tu estás apertado financeiramente, acordasse mal, a família não sei que coisa, os negócios não sei que outra, liga a televisão, só tem notícia ruim de pessoas totalmente incapazes para exercer funções, que também estamos num momento de transição, onde vai ter que ser revisar uma série de coisas, poderes que as pessoas têm que não deveriam ter, que se mostraram totalmente incapazes, que nem deveriam ter, já estamos convencidos disso, pessoas, bem, enfim. Então, o mundo se encontra num momento de transição, todo mundo se encontra num momento de transição. Isso implica em que nós tenhamos que revisar muitas coisas, mas as nossas posições dentro de casa também. Eu tenho que fazer um intervalo, são 9 horas, sempre porque eu estou com 6 horas na cabeça, são 9 horas, né? Mais 32 minutos. E aí a pergunta que fica, né? Depois do intervalo. O poder para o homem é uma doença? Depois do intervalo. Nós temos algumas pessoas aqui que estão entrando. Perfeito. Que agora já no início do bloco seguinte vamos colocá-las. Porque a gente vê assim, em estruturas, né, carreiristas, né, estruturas carreiristas, não importa se é civil, religioso, né, aonde existe o poder, né, existe o mal. Parece que o mal acompanha o poder. Depois do intervalo nós voltamos ao tema.